Lícia Fernanda, que faleceu. E eu vim aqui, muita gente tem me mandado mensagem perguntando o que que houve com ela, o que que aconteceu. Então eu não consigo responder tantas pessoas. Nós estamos passando por um momento difícil, no momento a gente não conseguia falar. E eu vim aqui contar o que realmente aconteceu com ela. Como todos sabem, minha irmã estava grávida. Na noite de domingo, dia 7, na tarde, no caso, ela começou a sentir contração. Aí ela foi levada para o Hospital Morospar de Moarama, onde ali ela foi fazer a cesárea. Eu acompanhei o parto com ela, graças a Deus o bebê veio com saúde, foi tudo bem até ali. Aí eu tive que sair para eles terminarem o procedimento. A minha irmã demorou um pouquinho, veio pro quarto. Quando ela chegou no quarto, demorou mais ou menos uns 20 minutos. Ela começou a sentir muita dor, ela tinha muita dor. E ela reclamava dessas dores, reclamava muito. Ai, tá doendo muito, muito. A médica vinha e a médica medicou a dor, deu uma aliviada na dor. E o que aconteceu? Ela passou a noite ali com dor, reclamando que tava doendo, que não aguentava de dor na barriga. E de manhã, na segunda-feira, ela continuou com a mesma dor, reclamava de dor. A médica falou que era gases que ela tinha, que a gente tinha que andar um pouco para que pudesse agir ali, né? Andando, ela ia agir. E eu comecei a andar com ela. Eu colocava ela no meu ombro e a gente ia andar, porque eu segui o conselho da médica. Só que a dor só aumentava, ela gritava muito. E muitas pessoas vinham ver o que estava acontecendo, porque não era normal após a cesárea uma pessoa ter tanta dor daquele jeito. Aí a médica veio e eles medicavam ela. E eu chamava as enfermeiras, porque eu entrava em desespero, eu não tinha o que fazer. E eu chamava as enfermeiras para ir fazer alguma coisa. E eu chamei tantas vezes que já não estavam mais indo. E teve uma hora que eu chamei, a hora que eu virei as costas, eu tive que ouvir uma enfermeira falando para outra: será que é dor ou é manha? Então você imagina a situação que ela tava, o desespero. Ela ia estar fazendo manha. E ela ficou o dia inteiro daquele jeito, a pressão só baixando, ela sentia muito calor, ela falava assim: ai, minhas veias tá toda queimando, ela falava. E isso foi à noite, ela com dor. Até que no momento, uma colega de quarto que estava com a gente, ela via o desespero da minha irmã e ninguém fazia nada. Aí ela foi pro corredor, achou uma médica lá, uma médica muito atenciosa, foi no quarto examinar ela, pediu para fazer um raio-x e viu que realmente tinha muito gases acumulados, só que a barriga dela não parava de inchar. Aí ela ficou domingo, segunda desse jeito, de manhã passou uma médica e deu alta para ela vir embora, que eu achei um absurdo, porque ela não deveria ter alta. E ela veio embora para casa na terça-feira. Ela ficou com dores, só que à noite piorou a dor novamente. Aí ela começou a gritar de dor, a gente tem o que fazer, levamos para o hospital da minha cidade aqui em Cruzeiro. E o médico falou, não é normal, tem alguma coisa errada aí, leva ela de volta no hospital que ela fez a cirurgia. Aí a gente voltou para o Neurospar. Mais ou menos uma meia-noite e meia a gente ficou lá. E o que aconteceu? Ela veio um médico de plantão muito atencioso, ele pediu uma tomografia e ali naquele momento ele descobriu que o intestino dela tinha parado. Aí ele começou os procedimentos, né, para dar uma melhorada no intestino ali, para começar a voltar a evoluir. E ela não tinha melhora, ela tinha muita dor, a pressão só caindo, ela começou a reclamar de muita falta de ar, que ela estava com falta de ar. Eles colocaram os equipamentos, né, começaram a controlar a pressão ali, os batimentos cardíacos e fazendo o procedimento. Ali a gente ficou de madrugada da meia-noite e pouco ali, ela ali, até mais ou menos umas meio-dia. E eu já percebi que ela não estava bem, porque eu conversava com ela, ela já não me respondia, ela só balançava a cabeça. Aí mais ou menos meio-dia e pouquinho, as enfermeiras vinham medir, não conseguia achar, a pressão arterial dela estava muito baixa. E os batimentos cardíacos dela começou a subir muito, então ela começou a ter parada ali, uma parada. A médica veio e falou: ó, a gente vamos ter que levar a sua irmã para fazer uma cirurgia de emergência e a gente vamos abrir para ver o que está acontecendo com ela. E nisso da cirurgia eles foram, 1 hora eles entraram, eles saíram de lá quase 6 horas. Aí o médico, o cirurgião conversou com a gente, ele veio falar com a gente. E ele explicou que a minha irmã teve uma perfuração no intestino, ou seja, na hora da cesárea, a médica perfurou o intestino da minha irmã.
Eu prefiro acreditar, eu prefiro crer que ela não viu, eu prefiro acreditar sim, porque eu creio que não é possível o ser humano fazer uma coisa assim tão séria, ver e fechar a pessoa e deixar ali a pessoa 4 dias com aquele vazamento dentro. E então o médico falou, o doutor, o cirurgião que fez a cirurgia dela, o doutor Fernando, eu só tenho a agradecer ele porque foi um médico muito bom, muito atencioso com a gente. E ele falou que realmente aconteceu isso, que ele teve que tirar 1 palmo mais ou menos do intestino dela, que a cirurgia foi um sucesso, ele falou. Só que ela já tinha chegado muito grave para eles, porque passou muitos dias. Ele falou, vamos deixar ela em 72 horas em observação para ver se tem alguma reação. E daquela quarta-feira da cirurgia, a gente já não viu mais ela. Ela foi direto para UTI, ela foi entubada, né? E na quinta-feira a gente voltamos para visitar ela na UTI. Aí eu entrei, o esposo dela, a gente já viu que ela não estava bem, a médica falou, ela já chegou em estado gravíssimo pra gente. Então a gente estamos esperando para ver a reação, porque como vazou dentro, ela teve uma infecção uma degeneralizada que fala, né? Então já tinha comprometido tudo por dentro dela. Então a equipe ali da da UTI fizeram o trabalho deles com excelência, cuidaram dela. Isso daí eu não posso negar, não posso, sabe, acusar eles. E na sexta-feira a gente fomos visitar ela, só que na sexta a gente já viu que a situação tinha piorado. A médica falou que estava mais grave, né, a situação, que ela piorou um pouco, que era pra gente, se a gente tivesse parente, amigo ali com a gente podia levar para visitar, podia levar um pastor, um padre ali, nós desabamos, porque eu falei, ali perdeu as esperanças, ali era um milagre, né? Nós precisávamos de um milagre naquele momento. E foi quando a gente veio para casa, mais ou menos uma meia-noite, eles ligaram pra gente que era pra gente ir pra lá, que o quadro piorou. Aí foi o meu irmão, foi o meu esposo, porque o esposo dela não conseguia ir, ele estava muito abalado. E a gente esperando uma notícia, porque quando eles ligam assim, a gente sabe que realmente aconteceu alguma coisa. Aí o médico de plantão, que estava no UTI com ela, ele falou realmente pra gente que tinha perfusão do intestino, fizeram uma cirurgia, né, de emergência, que ela já chegou gravíssima para eles, e que a parte deles eles fizeram. E que ela veio a óbito, que ela teve uma parada cardíaca, e dele nos informou que os rins dela já tinha parado, né? Então ele falou que provavelmente se ela vivesse, ela já não ia ter mais o rim. Aí ao acordar tinha que ver se ficou mais algumas sequelas. E então, infelizmente, a vida da minha irmã se foi por um erro médico, se foi. E a gente quer justiça, porque a gente procura um responsável para falar com a gente. Ninguém fala, ninguém dá resposta. A gente quer justiça porque a gente fala assim, quantas Patrícia vai ter que morrer naquele lugar para fazer alguma coisa, para alguém tomar providência. A gente descobriu que a médica que fez a cirurgia dela é residente, ou seja, ela não podia fazer essa cirurgia sem o cirurgião mesmo profissional lá junto com ela, porque é a mesma coisa de uma pessoa estar aprendendo, né? Ou seja, a minha irmã era tipo uma cobaia naquele lugar. E a gente quer justiça pela vida dela, porque o que a gente tá passando, o que a gente tá sofrendo, a gente não quer que mais ninguém, que não aconteça mais com ninguém. Porque a minha irmã tinha 31 anos. Minha irmã tinha uma vida inteira pela frente. Minha irmã deixou uma criança de 9 anos, um bebê, que precisava dela. O sonho dela era ter essa criança. A minha irmã, não sei se muitos sabem, mas ela teve uma gravidez e o bebê foi gerado nas trompas. Então ela fez essa cirurgia 2 anos e meio atrás e perdeu o bebê, teve que tirar a trompa. Então nós não tinha mais esperança. E Deus mandou esse bebê. Então ela estava tão feliz, todos que conhecem sabiam a alegria dela, que era o sonho dela. Ela realizou o sonho dela, mas ela não pôde concretizar, ela não pôde ficar com a criança. Então a gente quer justiça, porque é injusto ficar impune essa situação, é injusto não fazer nada, nós ficar aqui com a dor irreparável que a gente tá, porque meus pais estão inconsoláveis, né? Porque não tem como não ficar inconsolável. Aí tem eu, meu irmão, que estamos também, a gente tem que buscar força, meu irmão estamos tentando pegar força de onde não tem, porque o esposo também tá numa situação que é só Deus. E a gente tem que ter força, porque tem 2 crianças. Tem minha mãe, que não é boa de saúde, tem a pressão alta que só anda subindo. Então tá todo mundo abalado.
Então eu falo assim, nós tem que ter força, unir força, porque eu sei que minha irmã não foi a primeira, que já aconteceu naquele lugar negligência. Muitas crianças também já perderam a vida ali por negligência, muitas mães. Então a gente pede assim, que as pessoas estejam conosco, apoiando aquelas que já passaram por aquele lugar, que já sofreram ali alguma negligência, alguma coisa, que se calou, não se cala. Porque a partir do momento que você se cala, vai acontecer com mais pessoas. A gente não quer que outras famílias estejam na mesma dor que a gente está passando. A gente não quer. Então a gente quer justiça pela vida da minha irmã. Eu sei que ela não volta mais, não vai voltar mais, mas assim, a gente tem que fazer justiça. É o mínimo que nós possamos fazer, justiça pela vida dela. Então eu vim aqui esclarecer o que houve, muitas pessoas querem saber, né, o que aconteceu com ela. Então, infelizmente, o que aconteceu com a minha irmã foi isso, foi um erro médico que tirou a vida dela. Aí eu vim esclarecer, agradeço a todos que tiveram presente nos apoiando lá no velório, que se despediram dela. Minha irmã era muito querida, ela tinha muitos amigos. Eu não tenho palavras para falar da minha irmã, porque era uma pessoa muito boa. Ela não merecia partir dessa terra dessa maneira. Ela não merecia, por um erro de uma médica, levou a vida dela. Então eu peço assim que as pessoas nos apoiem. Quem já passou por aquele lugar, tiver alguém, fala, nos apoia. Quanto mais pessoas surgir falando dos erros, eles vão ter que tomar providência, alguém vai ter que fazer alguma coisa naquele lugar, porque não pode continuar quando as pessoas vão ter que morrer ali naquele lugar para tomar providência. Porque tem pessoas ali que, muitas pessoas a gente conheceu ali, que faziam o seu trabalho com amor, com excelência, tratava a gente bem, muitas tratavam mal. Então não pode acontecer, a gente não pode deixar. Então a gente tem que unir forças para não acontecer mais.